Hoje, pela manhã, ao tratar desse assunto, eu percebi que foi de encontro a muitas pessoas que estavam aqui de manhã. O que Deus quer trazer para nós nessa noite é muito simples, muito humilde, mas a palavra do Senhor ela tem um poder fundamental na nossa vida. E se você abrir o seu coração para receber nessa noite, você vai sair daqui entendendo aquilo que Deus quer para você, entendendo aquilo que Deus tem para você. E aí eu quero fazer, e é o tema da mensagem de hoje, uma pergunta: você quer ter muita coisa, você quer ter muito, ou você quer ter tudo? Guarda essa pergunta para você. Você quer ter muito, ou você quer ter tudo? Nós sabemos que existem duas palavras e duas atitudes que não podem andar junto, que não podem andar uma de mão dada com a outra. É a ansiedade e preocupação andar junto com confiança em Deus. A confiança em Deus, ela não consegue andar de mão dada com as preocupações e as ansiedades do dia a dia. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar com você nessa noite. Sobre a ansiedade, sobre as preocupações, sobre a materialização de tudo no nosso dia a dia e sobre a confiança no Senhor. É essas duas palavras que eu quero trabalhar com vocês através da palavra de Deus nessa noite. Eu vou ler dois versículos com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Lucas capítulo 10, do versículo 40 ao versículo 42. Lucas capítulo 10, do versículo 40 ao versículo 42. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dê que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe a ela que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então olha só, existe duas pessoas dentro de nós. Existem dois tipos de pessoas dentro de nós. Hoje, com o dia a dia, com o mundo do jeito que está, com a forma do jeito que está acontecendo, as cidades que não dormem, já tem título assim como a capital. Eu tenho conversado com algumas pessoas de São Paulo, e elas me dizem que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, elas estão indo fazer compra no supermercado, por causa de trânsito, por conta de ser mais rápido. Então hoje em dia, com as preocupações, com o dia a dia, com o nosso trabalho, com os nossos problemas, nós vamos adquirindo hábitos que nos faz se tornar somente Marta. A cidade não dorme mais. As pessoas têm que correr atrás, e ganha de um lado, e tenta ganhar do outro, e aí vai do outro. E a nossa vida está se tornando tão automático. Na segunda-feira você levanta cedo e vai, trabalha a semana toda. Às vezes não tem tempo para a família, às vezes não tem tempo para Deus, às vezes não tem tempo para orar, às vezes não tem tempo para meditar. E aquela correria, aquela loucura. E quando nós deixamos se materializar todas as coisas, nós paramos de confiar naquilo que Deus tem. Quando nós, em nosso dia a dia, materializamos tudo, e esquecemos do que Deus é para nós, esquecemos do que Maria encontrou, as coisas começam a entrar no automático. E às vezes, diante de você hoje, está ativado o modo Marta, mas até o final desse culto eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a ativar o modo Maria. Marta, Jesus chega na casa de Marta e de Maria, e aí Marta fala assim: Jesus,
Eu estou aqui, ó, Marta estava varrendo, Marta estava passando rodo, Marta estava lavando roupa, Marta estava fazendo comida naquele momento. Eu acredito que aquela coisa de mulher, está fazendo uma coisa, aí já está fazendo outra, está estendendo roupa, e está queimando feijão, aí ela corre, abaixa o fogo do feijão, aí ela tem que passar pano porque tá muito sujo, e aí antes ela tem que varrer e passar pano, e aquela loucura total, e aí Jesus chega. Eu acredito que Marta até falou: meu Deus, essa é a hora de chegar a visita, meu Deus, eu estou com tanta coisa para fazer, e Jesus chega logo agora. E isso, se você olhar para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, isso acontece automático. Nós saímos correndo às vezes atrás do nosso emprego, do nosso melhor salário, dos nossos confortos, das coisas que a gente tem que fazer. Lógico, nós temos que correr atrás do que nós possamos adquirir, que nós possamos conquistar, lógico. Mas nós não podemos inverter a prioridade de Deus. O que nós, como Cristo, nos ensinou, como Filho de Deus, como um cristão que segue aquilo que Jesus, na sua humildade, simplicidade e cheio de poder, nos ensinou, é que a prioridade é Ele. A palavra diz que o seu marido pode te deixar, a sua esposa pode te deixar, o seu filho pode te deixar, o seu pai pode te deixar, a sua mãe pode te deixar, mas Deus não vai te deixar. E a prioridade nossa tem que ser Deus em primeiro lugar. E naquele momento Marta estava preocupada com tanta coisa, mas o que era realmente importante para ela, ela não estava conseguindo enxergar. Mas o que realmente importava, que ninguém poderia roubar, estava com Maria. Maria parou tudo. Quando Jesus chega, Maria para e começa a dar atenção a Jesus. Deixa eu contar uma história para você. Na Austrália, deixa eu beber uma água. Garganta está difícil, mas a gente vai chegar lá. Na Austrália, tem um esporte que é muito conhecido, que são cortadores de árvores. Eles são atletas mesmo, e eles são os lenhadores, os famosos lenhadores. E eles cortam árvores, e tem disputa, tem competições. E aí chega um menino numa cidade pequena. O menino tinha muita força, o menino era show em derrubar árvore. O menino era o Neymar daquele esporte. E aí ele chega naquela cidade e ele escuta falar que existe um senhor que é o lenhador que ganha tudo, todas as competições, esse lenhador experiente ganha. E aí o menino então fala assim: mas já está meio senhorzinho, eu estou forte, eu estou moço, com força, já aprendi muitas coisas, eu quero desafiar esse senhor. E aí o moço vai lá e desafia esse senhor a uma competição. E o senhor aceita a competição. E eles começam então, agita toda a cidade vai até o evento e começa a contemplar, começa a ver a competição. E depois da largada, são dadas 8 horas para o término. Então, depois das 8 horas, quem acabar e cortar mais árvore, ganha. E aí a hora que dá a largada, o menino sai, e machado, e árvore caindo, e o senhor vai lá, derruba uma, derruba duas, e o moço batendo, e derruba, e começa aquela cortação de árvore. E aí de repente o moço olha para o senhor, e o senhor está sentado, ele fala: ele não está aguentando, eu acho que ele vai pedir para parar, eu acho que ele vai arregar. E o menino continua, o moço continua, e aí daqui a pouco ele olha de novo, o senhorzinho está dando umas machadadas, aí ele vai, derruba mais uma, derruba mais duas, e ele olha e o senhorzinho senta novamente, e aí na cabeça dele: já ganhei essa competição. Quando dá as 8 horas, se encerra, o árbitro apita, e o pessoal da organização vai contar as árvores. Sai o resultado, todo mundo na expectativa. Obrigado, viu, Breno?
Deus abençoe. Todo mundo na expectativa do resultado. Quem acha que o moço ganhou? Levanta a mão. Quem acha que o senhor ganhou? Levanta a mão. E quem não acha nada? Levanta a mão. Não deu empate. O senhor ganhou a competição. E aí o moço chega até perto dele e fala assim: rapaz, eu cortava árvore, eu olhava para o senhor estava sentado e descansando, e como o senhor cortou mais árvore que eu? E aí o senhor vira para ele e fala assim: ó, porque quando você via eu sentado, eu estava afiando o meu machado. Enquanto você batia 3, 4, 5 vezes, eu batia uma vez só. Boer, mas o que isso tem a ver com a mensagem de Marta e de Maria? Talvez você está batendo em tanta coisa na sua vida, meu irmão. Talvez você está tentando abrir a porta na marra. Talvez você está tentando resolver os seus problemas na marra. Talvez você está tentando resolver as suas dificuldades na força do seu braço. Talvez você está batendo e não acontece, e você continua batendo, e nada acontece na sua vida. E o que Deus quer falar para você nessa noite é: deixa eu afiar o seu machado. Talvez uma machadada que você der comigo, você vai conseguir abrir a porta que você quer, você vai conseguir resolver o problema que você tem, você vai conseguir ter paz diante das preocupações que está dentro do seu coração. Mas você precisa deixar Deus afiar o seu machado. Você prefere ter muito ou você prefere ter tudo? Nós temos um tempo determinado na terra, e nós vamos viver da melhor forma possível. Mas a melhor forma possível de se viver aqui na terra é cheio da presença de Deus, fazendo Deus ser a nossa prioridade. Como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo de meditação? Como está o seu tempo de adoração a Deus no seu dia a dia? Cuidado para você não criar hábito de Marta. Tudo que você faz todos os dias, diante de 15 dias seguidos, vira hábito na sua vida. Vou dar um exemplo muito simples, para você entender. Se você chegar na sua casa todos os dias, e quando você chega, acende todas as luzes da sua casa, e você fizer isso por 15 dias, depois vai ser muito difícil você tirar esse hábito da sua vida. Então no seu dia a dia, você precisa parar um pouco com todos os afazeres, com toda a materialização das coisas, e prestar o seu culto a Deus, prestar a sua adoração a Deus, meditar na palavra do Senhor. Guarda uma coisa que eu vou te falar agora. Guarda isso que eu vou te falar agora. A gente já vai ler mais um versículo. O excesso de preocupação não muda nada, mas muita oração muda tudo. Olha só. O excesso de preocupação não consegue mudar nada, mas muita oração muda tudo. Talvez você quer fazer, quer chegar, quer conquistar, mas está fazendo com a sua força, está fazendo do modo errado, está trocando as prioridades. Olha só o que diz em Salmos capítulo 127, versículo 1 e 2, se você está com sua Bíblia aí, Salmo 127, capítulo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, os seus amados, o sono. Olha só o que o salmista está falando para você. Não adianta você querer edificar a sua vida. Não adianta você, com suas preocupações, com a força do seu braço, querer levar o mundo no peito.
Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão vai ser você querer edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai ser os guardas, os sentinelas. Você percebe que tem pessoas que trabalha e não chega a lugar nenhum. Tome muito cuidado com as preocupações que você tem. Tome muito cuidado com a ansiedade que você está. Isso não vai mudar nada na sua vida. Mas você fazer igual Maria, pegar a parte que lhe importa, muda a tua história, muda a direção da sua vida. Os seus passos vão ser mais suaves. A sua chegada vai ser com honra. O seu sucesso vai acontecer naturalmente. Mas se você quiser fazer somente aquilo que está na força do seu braço, você não vai alcançar. Olha só vou ler mais alguns versículos. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 29. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 29. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olha para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só, você se preocupa, lógico, corra atrás do seu trabalho, de crescer, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado com as suas prioridades. Deus está falando para você aqui, não fica ansioso. Está tão ansioso, deixa eu falar uma coisa para você, o que está falando nesse versículo. Coloca 30 centímetros a mais na sua altura. Cresce 20 centímetros a mais na sua altura. Dá um jeito, consegue? Não consegue. Então por que você está preocupado? Por que o seu coração está tão ansioso com as coisas do mundo? Junta a ciência e a tecnologia e pede para ver se consegue colocar 15 centímetros na vida de uma pessoa a mais de altura. Não consegue, meu irmão. O que eu estou querendo dizer para você é que tem coisa que só Deus pode fazer na sua vida. O que eu quero dizer para você é que você tem que ter a prioridade correta, aquilo que ninguém pode roubar de você, o tesouro eterno, aquele que não enferruja, que é a presença do Senhor na sua vida. Talvez você possa ter muito carro, muita casa, um trabalho com um salário muito bom, ter muita coisa, mas não ter tudo. E é por isso que o mundo está gemendo, e é por isso que o mundo está sofrendo, e é por isso que o Felipe Neto, milionário, está em depressão, porque está faltando Deus na vida das pessoas, está faltando a prioridade do Espírito Santo em primeiro lugar na vida das pessoas. Quanta coisa você quer fazer no mundo, e quanta coisa você quer fazer para Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O excesso de preocupação não muda nada, mas a oração muda tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Você que achou, diz amém. Você que não achou, diz glória a Deus. Todo mundo achou, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só o primeiro versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas a Deus, pela oração e pela súplica. O que você está querendo dizer com essa palavra, Boer? Você está com problema, você está com dificuldade, você tem tempestade batendo na sua porta, você não sabe como resolver, você não sabe como sair desses problemas. Apresenta a Deus com oração e com súplica, porque a paz que excede todo entendimento vai se estabelecer na sua vida. Apresenta ao Senhor as suas preocupações com oração e súplica. É Ele quem pode resolver a sua vida, é Ele quem pode direcionar a sua vida, é Ele que pode mudar a sua vida do dia para a noite, é Ele que pode mudar a sua vida com uma palavra. Certa vez, a Bíblia relata que Jesus estava passando em uma cidade, e o centurião romano chega a ele e fala assim: Jesus, eu tenho um mordomo, um funcionário meu que está lá em casa, e ele está praticamente morto. E Jesus fala assim: eu vou curá-lo então. E aí o centurião fala: não, Jesus, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto. Diz uma palavra e a vida do meu servo vai mudar. Diz uma palavra e a vida do meu servo, do meu funcionário, vai ser curada. Jesus olha para ele e fala assim: nem mesmo em todo Israel achei tanta fé igual nesse centurião. Vai lá, que ele já está salvo. Uma palavra de Jesus mudou a vida daquele moço. Quando o centurião chega até a sua casa e encontra o seu servo lá, o servo já está dando pulo de alegria, totalmente curado. Coloca as suas preocupações em oração e em súplica a Deus. Coloca a sua ansiedade em oração e súplica ao Senhor. Coloca tudo que se é materializado no seu dia a dia em oração e súplica ao Senhor. Corra atrás, trabalhe, estude, tenha o seu conforto, mas não inverta as prioridades. Você como um filho de Deus, você como um cristão que segue a Cristo, você precisa entender que o ramo precisa estar enraizado em Cristo. E aí você fala assim: mas foi eu que escolhi a Cristo. E a palavra de Deus fala ao contrário: não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi e designei para que vades e dei fruto, a fim de que o fruto permaneça, e tudo que pedi em nome do meu Pai, Ele vos conceda. Ele te escolheu. Não inverta as prioridades. E aí eu falo para você: se você não tem a confiança em Deus, você não tem fé. Sem fé você não agrada a Deus. E se você está preocupado, quer dizer que você não confia. Então existem duas pessoas dentro de nós: aquela que se materializa com tudo e aquela que crê no Senhor. Aquela que confia no Senhor e aquela que é somente preocupada com os afazeres da vida. Olha só, Marta estava somente preocupada com os afazeres daquele momento, do dia a dia. Mas Maria estava preocupada em confiar no Senhor, em dar atenção a quem merece, e não trocar prioridades. E aí eu pergunto para você: você prefere ter muito ou você prefere ter tudo? Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está precisando de socorro?
está preocupado, está ansioso, confia no Senhor. Eleva os seus olhos para o monte. Da onde vai vir o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Está preocupado, está ansioso, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer. A esperança sua está no Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você não entendeu, você não sabe o que fazer, você não sabe onde chegar, você ainda não tem a direção, as dificuldades estão sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você coloca toda a sua preocupação diante do seu dia a dia, quando Deus está falando para você: a sua esperança está em mim, a sua esperança está no alto, a sua esperança está em Deus. Adianta o que ficar preocupado? Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia em Deus, meu irmão? Você confia no Senhor? Você vai ser um monte que não se abala, independente das dificuldades, independente das tempestades que vir até você. Você não vai se abalar, você não vai se prostrar para esse mundo, você não vai se humilhar diante desse mundo, porque Deus é o seu Pai, e Ele tem a resposta para tudo. Olha o que o Salmo 125 está falando para você. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu e você vai permanecer para sempre, amém? Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque o nosso tempo aqui na terra está determinado. O nosso tempo no céu vai ser eterno, e eu quero morar com você lá no céu, na segunda casa, que tem mais glória do que a primeira, amém? Se eu não me engano, em Salmos também fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o salmista diz: eu confio no Senhor. Você consegue entender? Aquele que tem a confiança em Deus, ele não se preocupa. Aquele que tem fé em Deus, ele não é ansioso, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua vida. Ele só quer que você confie nele. Ele só quer entregar a presença dele para você. Ele só quer que você abra o seu coração para receber o que ele tem de melhor para te dar, que é a presença do Espírito Santo. É isso que ele quer entregar para você. Abra o seu coração, continua fazendo o que você tem para fazer, coloca as suas preocupações, ansiedade em oração e súplica, mas abre o seu coração para o Espírito Santo trabalhar em você. Abre o seu coração para o Espírito Santo modificar o seu interior. A nossa igreja, ela não tem que ser uma igreja de aparência, de casca, mas ela tem que ser uma igreja genuína, como um filho genuíno e autêntico, que muda o interior, que é mudado e transformado interiormente. As pessoas sofrem muito porque quer se comparar a quem não deve. As pessoas sofrem muito porque elas querem ser uma coisa que ela não é ou não foi chamada para ser. Olha só o que Jesus fala para Maria: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tanta coisa? Com o que você está preocupado? O que é que te deixa inquieto? O que é que te faz tirar o seu sono? O que é ainda que você não tem certeza? O que é ainda que tem dúvida no seu coração? O que é ainda que você não sabe se vai alcançar? O que é ainda que você não sabe se vai se cumprir na sua vida? Coloca a sua confiança no Senhor. E Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária.